Hoje falaremos sobre minhas leituras de julho. Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, de literatura, considere se inscrever aqui no canal. E hoje é mais um dia de retrospectiva do mês em relação às minhas leituras. No começo de julho eu fiz a minha TBR e hoje a gente vai ver se eu segui ou não segui a minha TBR de acordo com o que eu tinha estipulado. Então, o meu primeira leitura do mês de julho foi Mistborn, o herói das eras. Então, Mistborn, que é uma trilogia escrita por Brandon Sanderson, e eu adorei essa trilogia. E é engraçado aqui porque eu li faz um mês esse livro, mas quando a gente olha assim parece que é pouco tempo, mas a gente vai relembrando e fala, nossa, faz tão pouco tempo assim que eu li esse livro, parece que eu li ele faz muito tempo. E esse aqui é o terceiro livro então da trilogia, ele conclui ali a série e ele é muito interessante porque ele parte de onde parou o segundo livro, né? Então lá o mundo já está todo meio que destruído. Nesse livro o Brandon Sanderson conseguiu construir uma ambientação muito superior aos outros. Então nesse universo cai cinzas do céu, as folhas e as plantas não são verdes, são todas marrons. E a gente começa pela primeira vez, pelo menos por mim, absorver isso e começar a ficar incomodado com essa ambientação e esse mundo que se está se desenrolando. Então, o primeiro livro de julho foi Mistborn, o herói das eras. Mistborn nasceu das brumas. E esse estava de acordo com a minha TBR. Esse era o primeiro que eu ia ler mesmo. Aí depois eu segui para ler o Kindred, de Octavia E. Butler. E esse livro me surpreendeu muito positivamente porque ele é uma ficção científica, mas ele foi o primeiro livro de ficção científica que não envolve tecnologias. Porque normalmente quando a gente pensa em ficção científica, a gente pensa naves espaciais e armas super sofisticadas. E aqui não. Essa aqui se passa numa história de uma mulher negra ali que mora nos Estados Unidos em 1970 e tantos, e ela tem alguns lapsos que leva ela 100 anos antes, numa época de escravidão. E ela sendo uma negra livre nos tempos atuais, né, de quando saiu o livro, ela volta para a escravidão e ela tem que lidar com a sociedade daquela época. E o que eu achei muito interessante desse livro é que o antagonista não é ninguém especial. O antagonista desse livro é a época em que ela foi levada. E a gente fica meio que aflito, né? Tipo, puta, como é que ela vai sair dessa e por que ela está sendo levada lá para trás? Então, o segundo livro, de acordo com a minha TBR também, foi Octavia E. Butler Kindred. E aí começou a sair da TBR, né? Eu tinha colocado o Temor do Sábio, esse aqui, mas acabei não pegando-o porque ele é muito extenso e eu resolvi deixar ele para agosto. Então eu segui para O Rei Demônio, escrito por Cinda Williams Chima. E esse livro eu via ele como uma coisa meio IA, né? Tipo, é meio young adult, seria infanto-juvenil assim. Então eu comecei a ler ele com um pouco de pé atrás, para falar a verdade. Esse é o primeiro livro de uma série de 4 livros e me surpreendeu também muito positivamente esse livro. Ele se baseia também no universo escrito e criado pela Cinda. Esse aqui, Os Sete Reinos, inclusive é o nome da série Os Sete Reinos. E ele acompanha 2 personagens principais, o Hans e a Raíza. O Hans, ele é cria, garoto de rua, de uma família pobre, ele começa a viver muito ali, né, surrupiando e sendo meio meliante até ele resolver se pôr a vida no lugar por causa da irmã dele. E a Raíza, por outro lado, que é a princesa herdeira. Então ela são 2 polos, né, o garoto pobre e a menina rica. E é muito legal esse livro porque ele mostra como que as pessoas são moldadas pelo meio em que elas vivem. Então, eventualmente, elas se cruzam ali, né? Os personagens se cruzam. Não tem nada de tipo, a menina rica se apaixona pelo menino pobre, não tem nada a ver com isso. E é muito legal, tem um sistema de magia interessante e eu tô ansioso para ler o segundo livro, inclusive eu já comprei. Então esse aqui foi o segundo livro do mês, o terceiro. Então esse aqui foi o terceiro livro do mês que eu li,
que eu fugi da minha TBR. Aí depois, a escrita do canal aqui, a Marta Tavares, ela me deu de presente esse livro aqui, ó, Stephen King, sobre a escrita. E esse é um livro, sempre que eu vi esse livro, inclusive estava na minha wishlist, foi de lá que ela pegou, e eu adorei receber esse livro. E eu sempre achei que esse livro era um livro mais de dicas de escrita, né? Então, como é que ele aborda a escrita. E sim, tem muito disso nesse livro, mas ele é meio que uma biografia. Então, o Stephen King está o tempo inteiro contando um pouco sobre a vida dele, sobre a história dele, e depois ele faz meio que um laço relembrando dos momentos que ele passou e o que evoluiu ele na escrita ali. E é muito interessante ver que o Stephen King, a gente fala, porra, o Stephen King ele escreve livro a rodo, ele é mó bom agora, tal. Mas desde pequenininho ele escrevia, ele tentava copiar textos de outros lugares, ele pegava histórias que já existiam e reescrevia essas histórias do jeito dele. Então é muito interessante para ver que tipo, a escrita sempre esteve junto com o Stephen King e não foi por sorte que ele virou essa lenda da literatura que ele é hoje. Então, o quarto livro que eu li foi sobre a escrita de Stephen King e vou deixar essa obra, né, esse livro junto comigo por o máximo tempo que dá para poder consultar coisas quando eu for escrever algumas coisas também. E aí, para retomar a minha TBR, eu li The Witcher, O Sangue dos Elfos. E esse livro, eu já fiz aqui, né, resenha dos primeiros livros da série do The Witcher. Os dois primeiros são contos e eles são histórias curtas que possibilita a gente entrar na série mesmo, tendo todas as informações necessárias para a gente conseguir entender o que está acontecendo ali. Então, The Witcher, O Sangue dos Elfos é o primeiro livro da série que tem realmente uma narrativa e uma história que segue cronologicamente, porque nos contos era meio que cada conto em algum momento para a gente entender quem são quem e como que eles têm a participação no mundo. Aqui já no Sangue dos Elfos segue a história, manda bala, e foi muito interessante porque porque nos contos era sempre na visão do Geralt de Rivia, que é o bruxo, que é esse cara aqui. Esse aqui não necessariamente, esse aqui ele já pega perspectivas de outras pessoas completamente fora de necessariamente onde está o Geralt. E é bom para a gente ver como é que é a política do lugar e ver outros pontos que não necessariamente envolvem ele aqui. Então, esse aqui foi a minha leituras do mês de julho, esses 5 livros. Eu quase segui minha TBR, mas acabei fugindo um pouco. Eu gostei, foi um mês produtivo, conseguiu me enriquecer muito literaturicamente falando. E agora a gente segue para agosto, mesmo um pouco atrasado aqui no vídeo, mas a gente já está aqui no dia 10, 12 de agosto, então a gente já tô lendo algumas coisas e eu vou compartilhar com vocês em um próximo vídeo na minha TBR de agosto. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo.